Olha, a gente vai mergulhar hoje num dos capítulos mais intensos, mais explosivos de toda a narrativa bíblica, Mateus 21. Pensa no cenário, é Jerusalém, na semana da Páscoa. A cidade está lotada, é um verdadeiro barril de pólvora. Tem peregrino vindo de tudo quanto é canto, tem soldado romano para todo lado, e a expectativa por um Messias, um libertador, tá no ar, sabe? É nesse clima que Jesus resolve entrar. E cada passo, cada palavra que ele dá é como uma faísca perto do estopim. A gente está prestes a ver o que acontece quando uma mensagem radical bate de frente com um poder estabelecido. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Fecha o olho aí e pensa na chegada de um rei, de um conquistador. O que vem na cabeça? Provavelmente um general romano, né? Voltando da guerra numa carruagem de ouro, com um exército marchando atrás, bandeiras, aquela demonstração toda de força, de poder militar. Era essa imagem que muita gente tinha do Messias que ia chegar, esmagar Roma e restaurar Israel. Só que a história que começa a se desenrolar aqui, bom, ela vai para um caminho que ninguém esperava. E essa quebra de expectativa é imediata, é de propósito, onde todo mundo esperava um cavalo de guerra, que era o símbolo máximo da conquista, do poder. Não tem nada. A narrativa primeiro mostra o vazio, a ausência do que se esperava. É um jeito muito forte de dizer, esse rei aqui não joga o mesmo jogo. Ele não está vindo para dominar pela força. Ele está vindo para virar de cabeça para baixo a própria ideia de poder. E aí, no lugar do cavalo, surge a imagem real, com toda a sua humildade que chega a ser chocante. Um jumento. Um jumentinho. Não um animal de guerra, mas um animal de carga, de serviço, um símbolo de paz. E essa escolha, claro, não é por acaso, é tudo calculado. É o cumprimento exato de uma profecia antiga, do profeta Zacarias, que dizia que o rei de Jerusalém viria sim, justo, vitorioso, mas humilde, montado num jumento. Cada passo daquele animal era uma declaração política. O reino que está chegando não se baseia em violência, mas em paz. E mesmo com toda essa humildade, a recepção do povo é avassaladora. A multidão, a galera que já conhecia ele da Galileia, entende o recado na hora. Eles começam a gritar Hosana, que era um grito de socorro, tipo, salva-nos agora. Chamam ele de Filho de Davi, que é um título real, messiânico. As pessoas forram o chão com as próprias roupas, um gesto que era reservado para a realeza, cortam ramos de árvores. É, na prática, uma coroação popular ali no meio da rua. E para as autoridades, isso era uma coisa extremamente perigosa. Agora imagina a cena. Essa procissão barulhenta, fora do comum, joga a cidade inteira num estado de agitação. E a pergunta quem é ele, que começa a ecoar pelas ruas de Jerusalém, não é só curiosidade não. Para a elite do templo, para as autoridades romanas, essa pergunta tem um tom de alarme. Quem é esse cara que consegue arrastar uma multidão dessas? Que se deixa ser aclamado como rei? Para eles, isso aí não é uma celebração religiosa. Isso tem cheiro de insurreição, uma provocação que ameaça a paz frágil que eles tentavam manter a todo custo. E Jesus, bom, ele não dá nem tempo para eles pensarem. Da festa nas ruas, ele vai direto para o centro do poder judaico, o templo. E o templo não era só um lugar de oração, era o coração econômico, político e religioso da nação. E o que ele faz em seguida não é um sermão, é uma ação física, um ato de disrupção, calculado para chocar e para desafiar a autoridade no seu próprio território. A cena é de um caos deliberado. Ele entra no pátio, que era a única área onde os não-judeus podiam orar, e encontra aquilo transformado num mercado. E ele começa a expulsar os comerciantes. Vira as mesas dos cambistas que trocavam as moedas romanas pela moeda do templo, muitas vezes cobrando taxas absurdas. Derruba as cadeiras de quem vendia pombas, que era o sacrifício dos mais pobres. Basicamente, ele está paralisando um sistema econômico que explorava os fiéis, especialmente os mais vulneráveis, em nome da própria religião. Então, ele justifica o que fez, citando os profetas Isaías e Jeremias. E a acusação é fulminante. Ele não diz que o templo virou um mercado. Ele usa uma palavra muito mais forte, esconderijo de ladrões. Isso quer dizer que o problema não era só o comércio ali, mas a corrupção do sistema todo. Um sistema desonesto que se escondia debaixo do manto da religião. É uma condenação pública, direta e devastadora da liderança do templo. A reação, claro, é imediata. É fúria total. Pensa bem, a autoridade deles foi desafiada na frente de todo mundo. O sistema de dinheiro que eles controlavam foi interrompido e a moral deles foi pro lixo diante do povo. A raiva que eles sentem não é só por uma quebra de regra, é porque a ação de Jesus expôs a podridão do sistema que eles comandavam. A partir desse momento, a sobrevivência deles no poder e a sobrevivência de Jesus se tornam coisas que não podem coexistir.
A questão não é mais se eles vão agir contra ele, mas quando e como. O palco do confronto muda. Depois daquela demonstração de força no templo, as autoridades se recompõem e preparam o contra-ataque. Eles decidem ir para cima dele não com força, mas com palavras, tentando encurralar Jesus com uma pergunta sobre a legalidade do que ele fez. Mas Jesus, que era um mestre da argumentação, não vai só se defender, ele vai virar a armadilha contra os próprios caçadores. Antes desse duelo verbal, acontece um episódio meio enigmático. Jesus vê uma figueira cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, e ele amaldiçoa a árvore, que seca na hora. Para os discípulos é uma lição sobre o poder da fé. Mas tem um simbolismo muito mais profundo aí. Na tradição dos profetas, a figueira muitas vezes era um símbolo de Israel. Uma figueira com muita folha, ou seja, com aparência de religiosidade, mas sem nenhum fruto, sem obras de justiça, era a metáfora perfeita para a liderança religiosa que ele estava prestes a enfrentar. É como se fosse um trailer do que estava por vir. E então eles chegam com a pergunta que eles acham que é o checkmate. Com que autoridade você faz essas coisas? Eles querem que ele mostre as credenciais. Se ele dissesse de Deus, era blasfêmia. Se dissesse de mim mesmo, era arrogância. Mas a resposta de Jesus é uma obra-prima de estratégia. Ele responde com outra pergunta, sobre a autoridade de João Batista. E com isso, ele joga toda a pressão de volta para eles, colocando os caras numa armadilha lógica perfeita. E aí, eles ficam num mato sem cachorro. Eles começam a pensar, se a gente responder que a autoridade de João vinha de Deus, Jesus vai perguntar, então por que vocês não acreditaram ele? Mas se eles dissessem que vinha das pessoas, a multidão que adorava João Batista como profeta podia se revoltar contra eles. Presos entre a lógica e o medo do povo, eles se rendem com a resposta mais humilhante possível. Não sabemos. É uma confissão pública de covardia e de falência moral, ali, na frente de todo mundo. Depois de silenciar os oponentes e expor a hipocrisia deles, Jesus agora assume o controle total da situação. Ele parte para a ofensiva, mas não com mais ações ou perguntas, e sim com sua arma mais poderosa, as parábolas. Só que estas não são aquelas historinhas gentis sobre ovelhas perdidas, não. São contos afiados, alegorias de julgamento contadas em voz alta, com um alvo bem claro ali na frente deles, a própria liderança religiosa. A primeira história é devastadoramente simples. Um pai pede a 2 filhos para trabalharem na vinha. O primeiro diz não, mas depois se arrepende e vai. O segundo responde na hora, sim, senhor, mas nunca aparece por lá. Jesus pergunta qual dos 2 fez a vontade do pai. A resposta é óbvia. E aí ele dá o golpe final. Os cobradores de impostos e as prostitutas que disseram não para Deus com a vida que levavam, mas se arrependeram de verdade, estão entrando no reino de Deus na frente dos líderes que dizem sim com a boca, mas as ações estão bem longe de Deus. Se a primeira parábola foi um soco, essa segunda é uma acusação de assassinato e um anúncio do que estava por vir. A história mostra uma escalada de violência. Um dono de terras arrenda sua vinha. Na colheita, ele manda servos para buscar sua parte. Os arrendatários espancam uns, matam outros. Ele manda mais servos, acontece a mesma coisa. Por fim, num último ato de confiança, ele manda o próprio filho, achando que eles iam respeitar o filho. Mas eles o arrastam para fora da vinha e o matam para tentar roubar a herança. A mensagem não tinha nada de sutil. A ficha caiu na hora. O proprietário é Deus. A vinha é Israel. Os arrendatários são eles, os líderes. Os servos são todos os profetas que Israel rejeitou e matou ao longo da história. E o filho amado, enviado por último e assassinado, era ele mesmo. Eles entenderam perfeitamente. Jesus estava em público acusando-os de serem os inquilinos assassinos da história de Deus e prevendo a própria morte nas mãos deles. Para fechar, Jesus ainda usa a própria escritura deles contra eles, citando um salmo. Ele se compara a uma pedra que os construtores, no caso eles, os líderes, acharam inútil e jogaram fora. Mas, ironicamente, essa mesma pedra rejeitada se tornaria, no plano de Deus, a pedra angular, a peça mais importante que sustenta toda a construção. É uma declaração da identidade dele e um veredito sobre o fracasso total do julgamento deles. E aqui vem a sentença final. A consequência de toda essa história de rejeição que ele acabou de contar. O privilégio, a responsabilidade de cuidar da vinha de Deus vai ser tirada deles. O reino vai ser entregue a um povo que produza frutos. Para um líder religioso daquela época, cuja identidade e status estavam todos ligados à sua posição como guardião de Israel, essa era a declaração mais radical e incendiária possível. Era o fim do mundo como eles o conheciam. E o capítulo nos deixa nesse clímax de tensão.
Os líderes querem prender Jesus ali mesmo, na hora, mas não têm coragem, porque têm medo da reação da multidão que o via como um profeta. O confronto agora é total, aberto e não tem mais volta. E isso nos leva a essa pergunta, que vale para qualquer época, inclusive para hoje. O que acontece quando uma mensagem de verdade e de justiça bate de frente com as estruturas de poder, de privilégio e de controle? Mateus 21 dá uma resposta dramática e o resto daquela semana em Jerusalém mostraria as consequências sangrentas disso tudo. Fica aí a reflexão.